Fala pessoal, bom dia, beleza? Como é que vocês estão? Eu tenho gostado bem de fazer esses vídeos andando e hoje eu vou falar da vitória do Vasco, né? Ontem, sobre o Santos. Vou fazer uma análise aqui do jogo, da importância dessa vitória para o Vasco, também da importância, né, para o Santos. Obviamente para o Santos foi péssimo, mas desses males acabam acontecendo, podem acontecer coisas positivas. Então, deixem um like aí, se inscrevam no canal, comentem, ajudem a fomentar, né, o canal, que já tem um bom tempo e eu faço porque gosto mesmo. Então vamos lá. Vamos começar um pouco falando da parte tática. Poucos vascaínos assim acharam legal o Hugo Moura tá ali na zaga ao lado do Lucas Freitas, porque assim, o melhor do Hugo Moura é no meio-campo e assim, você tem zagueiros no elenco e utiliza uma improvisação. Tá. Que eu até comentei isso com o Andrew. Siga lá o Mentalidade Esportiva também, tá? E daqui a pouco teremos outro canal aí falando somente de Vasco. O técnico treina, o técnico prepara a equipe, o técnico faz o que ele acha melhor, porque ele quer vencer. Então, quanto a isso, eu não discuto. E assim, acabou dando certo. No primeiro lance do jogo, teve um problemaço ali, quase que o Hugo Moura poderia até ter sido expulso, não foi. Então, assim, quem é vascaíno, e eu sou vascaíno, vai ver que eu trabalho aqui com o que eu penso. Não é verdade ou mentira, errado ou certo, mas é o que eu penso. Então, quando eu penso, eu acabo colocando e falando, tá? Aí, aqui o Marlon, o cachorrinho. E aí, Marlon? Ô, meu amigo, bom dia, Alexandre, você tá bom? Beleza? De joinha? Ih, lindão! Alô, amigo. Então, assim, pra mim, foi um absurdo ele não ter sido expulso? Não, eu não achei que foi um absurdo, não. Mas se ele tivesse sido expulso também não era. O Santos começa melhor, começa envolvendo, o Vasco tem dificuldade para sair, porque o Santos está bem adiantado. Não porque o Santos faz uma marcação alta, até faz, mas é uma marcação por zona muito alta e com alguns espaços. Então, o Vasco no começo tem um pouco de dificuldade, mas quando ele começa a romper isso e o time do Santos começa a baixar fisicamente e baixa também a marcação, o Vasco começa a ter muito espaço e o Vasco começa a ter um número imenso de jogadores na frente, maiores até do que os jogadores do Santos. E como o Santos teria dificuldade de sair em velocidade, talvez teria apenas o escape com o Guilherme, que tinha feito 2 bons jogos, mas ontem foi muito mal, inclusive perde uma chance no começo do segundo tempo ali. O Vasco vai para cima, começa a trocar passes, tem o gol, que é um belíssimo gol. A bola não sai, ao meu ver, ela não sai inteira, aparece lá na câmera ela ali, mas a bola tem que sair inteira. Então assim, se a barriguinha da bola tá beliscando a linha, e para mim isso que está acontecendo, então ela foi um gol normal, legal. E outra, quando vai ao VAR, você tem que ter certeza absoluta de que aquilo é diferente da marcação do campo. Quando você não tem, meu amigo, então é marcação do campo e vamos embora. Foi o que aconteceu. Aí é marcado um pênalti para o Santos, que ao meu ver não foi e estava muito impedido. Beleza. O Neymar com muita dificuldade, eu sabia da dificuldade dele, ainda mais ali com o PH, que é muito veloz, é um dos jogadores que mais desarma no Campeonato Brasileiro. Começa o segundo tempo, o Santos um pouco empolgado, mete uma na trave, o Guilherme perde essa chance. O Vasco faz um golaço com o David. Eu senti que quando o gol, e da forma como foi o gol, no momento que foi o gol, aquele gol foi tipo uma ducha de água fria, assim, gelada na torcida do Santos e no time. E a partir daí teve um terceiro gol com muita tranquilidade do Nuno, de fazer o passe para o Coutinho. O Nuno, que foi mal no primeiro tempo, ao meu ver, mesmo assim ele deu assistência para o gol do Piton.
deu essa assistência para o Coutinho, teve muita calma, tinha muitos jogadores na frente dele, ele bateu firme. O Coutinho que foi o melhor em campo, assim, disparado. Ele teve muito espaço para jogar, ele começou a usar dribles de salão e soltando essa bola rápido. Depois vem o lance com o Ryan, o pênalti, que ele bate muito bem. O Vasco tem ótimos batedores de pênalti, isso aí é inegável. O Vasco tem uma equipe boa, era uma equipe para ficar ali no meio de tabela sem sustos. E, isso é muito pouco para a história do Vasco. Mas a gente precisa ter o mínimo, galera, para poder ter tranquilidade e voltar a crescer de forma concreta, harmônica e, assim, saudável e fluida. Eu prefiro usar o termo fluido ao sólido. Mas beleza. O Vasco faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto e arrebenta o Santos. A maior vitória do confronto, né? 98 anos de existência. A maior derrota do Santos, a maior derrota, né, do Santos em casa, maior goleada, uma das maiores goleadas do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O que a gente precisa olhar enquanto vascaíno? A gente está tendo poucas alegrias e essa foi uma alegria grande. E quando acontece, a gente tem que curtir. Porém, a gente não pode ficar sentado em cima dela, nem a gente, nem os jogadores. Porque sabe que isso daí não vai acontecer todo dia, né? Inclusive, o Vasco não ter tomado o gol ontem, eu estou com o Diniz, foi um aspecto muito positivo. O time tem que gostar de não tomar gol. E isso é legal. Porém, e cabe também ao Diniz fazer ajustes táticos para que ocorra menos isso, porque o time muitas vezes fica muito exposto. Eu acho até que não é tanto a saída de bola que é o problema, pelo contrário, acho que é mais solução do que o problema, mas você não precisa ter obrigatoriedade de sair jogando todos os lances. Então, assim, ontem foi legal, o Vasco precisa pegar esse momento aí, transformar ele num ponto de virada, mas sem tirar os pés no chão, até porque o time do Vasco tem que ser um time que rala a bunda no chão para poder ganhar os jogos. Vamos lá em relação ao Neymar. Assim, o Neymar não é o Neymar que as pessoas... É um Neymar hipotético, né, que as pessoas imaginam. O Neymar que já existiu, há uns bons anos e já não existe mais. E ele ainda é novo, cara. Ele poderia tá jogando muito mais do que ele joga. Só que ele não quer mais pagar o preço de treinar pesado, pagar o preço de repousar o corpo dele, a mente. E porque se ele fizesse isso, ele com certeza é assim o melhor jogador brasileiro que surgiu ali depois do Ronaldinho Gaúcho. É um grandíssimo jogador. Foi, né? Hoje em dia não é mais. Para a história, sim. Ele ter chorado no final, para mim, sabe, não cola. Foi feio. É feio porque joga todo mundo contra a torcida, menos ele, que a torcida idolatra ele. Sinceramente, eu não entendo isso. O Santos é maior do que o Neymar, o Santos é muito maior do que o Pelé, até do que o Pelé. E assim, ele ter chorado, cara, dentro de campo ali, deixando ninguém chegar perto dele, o lance do Diniz ter abraçado ele. Até comentei isso com o Andrew também. Falei, cara, assim, como educador, como professor, se eu tivesse um contato e uma amizade com um ex-aluno que estaria jogando contra, né? Eu provavelmente faria a mesma coisa, eu entendi o Diniz. Mas, de fato, assim, enquanto educador, mas assim, enquanto torcedor, sabe, pra quê? Deixa o Neymar lá, inclusive ele correu o risco de tomar ali um coice, ali, uma patada, que não aconteceu. Mas o Neymar tentou afastar ele e tal e acabou sucumbindo. Para o Santos o Santos está gastando muito dinheiro, o Santos veio da Série B. O Santos contratou o Neymar numa outra expectativa. Não, bem, se o Santos contratou o Neymar só por conta do marketing, meu amigo, desculpa, Santos. Tá errado, cara. Tá errado, você não pode fazer um negócio desse de jeito nenhum. É melhor ter uma equipe solidária, uma equipe operária, uma equipe simples. Eu mesmo vi o Santos muitos anos no Campeonato Brasileiro.
Capinar sentado, irmão. E até voltar a revelar grandes jogadores e surgir ali a dupla Robinho e Diego, né? E depois o Neymar e o Ganso e dentre outros jogadores de muita qualidade. Então assim, o Santos precisa se reestruturar como o Vasco também precisa. E essa derrota pode ser um ponto péssimo, obviamente, na história do clube, mas pode ser também um ponto de virada, de entendimento. Até o Marcelo Teixeira, né, falou que era uma vergonha, engraçado, né? Todo respeito à história do Vasco, mas aqui era 3 pontos, isso perdendo para o Vasco em São Januário, um time que vinha da Série B. E o Vasco classificou, por exemplo, a Sul-Americana, então o Vasco estava num nível bem acima do Santos ali. Voltando a falar do Vasco, precisamos somar pontos, temos 2 jogos a menos do que algumas equipes, precisamos começar a transformar situações de gol em gol. O time vem produzindo bem, mas vem concluindo mal. Então, e adianta, cara, você precisa fazer gol. Se você não fizer, meu amigo, um abraço. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo para vocês. Valeu e dá-lhe Vasco.